que se passou, Lula, principalmente a partir de 2016, as denúncias do Mensalão, do Petrolão, a Lava Jato, o impeachment da sua sucessora Dilma, 580 dias você tendo permanecido na prisão, você considera que as próprias atualmente divulgadas de intenção de voto são um indicador de que a sua credibilidade política individualmente já tenha sido devidamente resgatada perante o eleitorado? Olha, eu nunca perdi essa credibilidade, ô Paulo. Você sabe que quando eu estava na Polícia Federal, eu cheguei a crescer 16 pontos na pesquisa de opinião pública, porque o povo brasileiro me conhece. O povo brasileiro sabe da mentira que foi o comportamento do Moro com relação a mim. As pessoas sabem as mentiras que o Ministério Público, chefiado pelo Dallagnol, contou. Então isso nunca me prejudicou do ponto de vista da minha relação pessoal com a sociedade brasileira. Eu, então, quando fui para a Polícia Federal, eu fui com o objetivo de desmascarar. Sabe? Não é que a Lava Jato não teve corrupção. Se teve corrupção, você prende o corrupto. Se um empresário roubou, prenda. Se um gerente roubou, prenda. O que você não pode é quebrar as empresas. O que você não pode é fazer com que o empregado daquela empresa sofra porque o seu patrão roubou, porque o seu gerente roubou. Não. Você prende quem roubou e deixa as empresas funcionando. Porque no frigir dos ovos, a Lava Jato causou um prejuízo de 4.400.000 pessoas que ficaram desempregadas. Causou um prejuízo de 170 bilhões de reais que deixaram de ser investidos nesse país. Causou um prejuízo de 58 bilhões que deixou de arrecadar de imposto. Olha, não precisava disso. Prova, eu estou cansado de pedir prova. Você está lembrado que quando eu fui prestar depoimento, eu disse para o Moro, olha, você está condenado a me condenar porque a mentira já foi longe demais. E ele sabia que ele estava mentindo. Porque ele tinha informação, ele sabia dos processos e ele sabia que eu não tinha cometido crime. E eu tinha porque eu sabia que eu não tinha cometido. Eu tentei mostrar para ele o erro que ele estava cometendo. Não, mas ele estava com objetivo político e levou isso até o fim e acabou no que acabou. Hoje, ele é uma figura defenestrada na política brasileira e para muita gente da sociedade. E eu estou aqui mostrando, e com muito orgulho, que foi no governo do PT que a gente apurou corrupção, porque no governo do PT não tinha denúncia que não fosse operada, que não fosse investigada. Não tinha. Foi nós que criamos a delação, foi nós que criamos o portal da transparência, foi nós que criamos a lei do acesso, sabe, às informações, porque qualquer pessoa poderia saber o que acontecia no nosso governo. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele diz que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia contra ele. Ou seja, decreta sigilo, sabe, de 100 anos para o filho, decreta sigilo de 100 anos para os amigos, decreta para o Pazuello, ou seja, nada dele é investigado. Só daqui a 100 anos, quando ele não existe mais. Essa é uma coisa que eu poderia dizer para vocês. Nós vamos ter que fazer um decreto fazendo um revogaço desse sigilo que o Bolsonaro está criando para defender os seus amigos. Lula, eu queria voltar à temática das acusações de corrupção que pesaram sobre você e sobre o PT. No caso, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, ocultação de patrimônio, enfim, aquilo que ficou conhecido quadrilhão do PT. Você considera que tenha sido traído por tantos dos seus pares, muitos condenados, e que inclusive chegaram a devolver dinheiro aos cofres públicos, ou em que medida o presidente Lula tenha sido talvez negligente com o que se passava no segundo, no terceiro escalão do governo? Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo. Você é uma pessoa séria, você é um jornalista competente. Você não sabe o que está acontecendo na tua casa agora, você sabe? Se eu perguntar o que o teu filho está fazendo, você não sabe. Sabe, querer que um presidente da República saiba o que acontece, sabe, no meio de 1 milhão de pessoas, querer que o presidente da República saiba o que está acontecendo em 8,5 milhões de quilômetros quadrados, que representa o governo federal, no mínimo, sabe, as pessoas que acusaram assim, querer má fé.
Olha, eu acabei de dizer para você, todas as coisas mais importantes para combater a corrupção foram feitas no nosso governo, e eu disse duas que você precisa levar bem a sério. Primeiro, o portal da transparência. Segundo, a lei de acesso à informação. No nosso governo, as pessoas saberiam o papel higiênico que era usado no Palácio, porque a gente não estava lá para esconder nada. No nosso governo, a Polícia Federal foi na casa do meu irmão, eu fiquei sabendo 12 horas antes, porque eu estava na Índia, tinha um fuso horário, e eu falei, não, se a Polícia Federal quer ir lá, que vá, que investigue, e depois peça desculpa. O problema não é a acusação, o problema é que quando você é canalha e faz a acusação, depois você tem que ter o caráter de pedir desculpas. A palavra desculpa não custa nada. Eu só queria que as pessoas que me acusaram, que as pessoas que foram na minha casa, que as pessoas que invadiram a minha casa, que abriram o meu televisor, que desmontaram o fogão, que abriram o colchão, que levantaram a cama, eu só queria que essas pessoas tivessem, a hora que revistaram e que não encontraram nada, poderiam falar, nós queríamos pedir desculpas ao presidente Lula e à sua família. Porque nós já pesquisamos o Antônio Palocci Filho, pesquisamos em todo mundo e não encontramos nada. O que, Paulo? Por exemplo, a figura do Antônio Palocci Filho chegou a fazer algum movimento no sentido de se desculpar com você, como você menciona? Não, mas deixa eu lhe falar uma coisa para você. O Palocci mentiu e está pagando pelo erro que mentiu. A delação foi uma farsa nesse país, em muitos casos. Em outros, as pessoas confessaram porque quiseram confessar. O que eu estou dizendo para você, cara, é que as pessoas que me acusaram, sabem que me acusaram falsamente. Porque eu tenho uma vida pública mais do que vasculhada, mais do que investigada, sabe? E o que fizeram comigo nunca fizeram com nenhum político no Brasil. E eu fiquei 580 dias na cadeia com a certeza que ia acontecer exatamente o que está acontecendo. Exatamente o que está acontecendo. Aqueles que mentiram vão ser desmoralizados ao longo do tempo. E eu estou muito tranquilo. Estou muito tranquilo, muito maduro, muito consciente do que aconteceu nesse país, muito consciente do que foi a Lava Jato, muito consciente do papel dos procuradores. E eu não posso ficar colocando isso no meu dia a dia da política, porque eu não quero ser tomado pelo ódio, pelo rancor. Essa gente vai ser julgada pela história. E já estão sendo julgados. E eu também vou ser julgado pela história. E também já estou sendo julgado. E vamos ver quem que a história vai colocar no lugar certo. E eu dizia, quando eu era presidente, Paulo, não tem outra forma. A única forma de você não ser importunado, a única forma de você não ser investigado é você andar corretamente. Agora, eu também não concordo que as pessoas, a primeira coisa que faz é criar uma manchete de jornal acusando uma pessoa sem prova nenhuma, depois, na semana seguinte, a pessoa colocada como inocente, e a mesma manchete, não tem uma manchete igual dizendo que foi um erro. E você sabe como que é a acusação. Se você for acusado em Piracicaba, seu nome sair na manchete dos jornais, seu nome sair nos programas de rádio, você nunca mais vai conseguir apagar isso. Nunca mais. Então, eu dizia para o Ministério Público, eu dei posse para 3 procuradores. Eu dizia para a Polícia Federal, investiguem todo mundo. Agora, por favor, só acusem quando tiver prova. Se não tiver prova, não faça acusação, porque você destrói a vida das pessoas, como destruir a vida de muita gente. Não destruir a minha vida, porque eu resolvi brigar. Você lembra, Paulo, quando eu estava na Polícia Federal, me ofereceram acordo, me ofereceram para ir para casa, eu disse, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Mas não troco, então, sabe, você pode usar a tornozeleira e ficar em casa, eu não sou pombo correio. E a minha casa não é cadeia.